seja bem-vindo ao Na Sala. Estamos aqui para mais uma semana do nosso encontro, do nosso estudo do livro de Gênesis. Oi, Larry. Oi, meu amor, tudo bem? Olá, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui com vocês de novo. E hoje nós estaremos no Gênesis 8. Lembra? Sai da arca. Hoje é o dia da saída da arca. Muito então, né? Então no capítulo 7, na semana passada, nós vimos Deus dar a ordem a Noé para que ele entrasse na arca. E eu acho que uma das coisas mais importantes que ficou para nós aqui foi quanto à obediência de Noé. A obediência no detalhe, né? Exatamente como Deus lhe ordenou, assim ele fez. Ele fez a arca como Deus ordenou, ele entrou como Deus ordenou, ele levou quem Deus disse que era para ele levar. Então essa é uma das coisas que ficam mais marcadas para mim, a obediência. Obediência. Né? E interessante que Deus diz para ele quando vai começar o dilúvio. Porque no capítulo 7 nós vimos Deus dizendo a ele que dali 7 dias iniciaria o dilúvio, mas Deus não diz para ele quando vai terminar. Esse é um detalhe importante, hein? E mesmo assim, ele obedece inteiramente. E uma questão muito importante também sobre a vida de Noé, que eu acho importante falar, é sobre a família dele, amor. Nós vimos Deus dizer aqui, Moisés relatar que Noé era um homem justo, íntegro. Não se falou nada sobre a família dele, como era a esposa, como os filhos eram, qual era a conduta desses filhos. E a gente vai ver mais pra frente que um dos filhos vai para um caminho torto, mas o que eu acho de interessante aqui, importante aqui para nós, principalmente nos dias de hoje, onde a família tem sido muito atacada, né, amor? Onde a instituição familiar tem sido muito atacada, é que a família dele vai com ele. Deus leva a família dele com ele. E assim, eu entendo que Noé não devia ser alguém que os filhos duvidassem, alguém que a esposa não confiasse, porque você pensa, esse homem ficou cerca de 100 anos construindo aquilo. Nós não vamos ver relatado aqui nem o nome da esposa dele, né? A família nem comentou, né, alguma coisa, não tem nada, nenhum comentário, nada. Eles simplesmente obedeceram à ordem do pai, obedeceram ao chamado do pai. E isso me mostra, assim, o quão firme esse homem devia ser. Isso me mostra o que ele passava para essa família. Claro que isso não significa que vai dar tudo certo, então na sua vida os seus filhos vão andar tudo retinho, vai tudo bonitinho, como a gente vai ver que acontece lá na frente. Mas a importância de como nós nos comportamos, como nós somos diante da nossa família, que são as pessoas que mais nos conhecem. Né? Quem sabe como eu sou é o Larry, é a Luli. Quem sabe como o Larry sou eu, a Luli. Nós é que sabemos no dia a dia como as coisas são. E nós vimos essa família obedecer aquilo que era uma loucura. Loucura, né? Pensa aquela esposa... Aos olhos humanos é loucura, uma loucura, né? O que ele estava fazendo. 100 anos construindo uma coisa ali. Imagina aquela mulher, ela devia, pelo amor de Deus, para com essa loucura, vai trabalhar, levanta e vai trabalhar. Né? Acho que se fosse eu ia falar, para de martelar esse negócio e vai trabalhar. Vai trabalhar. Né? Você não tá vendo que aqui não chove, que não vai acontecer isso, você tá louco. Mas a gente viu o contrário disso, né? Toda a família entrando ali, em momento nenhum a Bíblia nos relata que houve alguma relutância para que isso acontecesse. Então esse homem, nós vimos que esse homem que Deus chama de justo, homem que Deus chama de íntegro, ele também era visto dessa maneira pela sua família. Verdade. E ele era obediente no detalhe. Deus cuida de nós no detalhe. E Noé, né, e aqui nós vemos Noé obedecendo a Deus no detalhe. Imagina se Deus tivesse falado, Noé, entra só você na arca.
Como que é interessante isso, Eu acho né? que ele obedeceria. Eu acho que ele obedeceria, mas o interessante é que Sim. Deus, né, tratou da família. Cuidado de O Deus cuidado de com Deus ele, com a né? família. Porque né? ele era o justo, ele era o íntegro, Exatamente. né? O cuidado de Deus com Noé. Como Noé. Ele sabia como era importante a família para ele, né? A família está junto. Então agora nós vamos dar sequência aqui no capítulo 8. Eu vou ler o primeiro verso então, para a gente comentar. Então, Gênesis 8, verso 1. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Andresa, eu gostaria de fazer um comentário já nesse primeiro versículo, porque Deus lembrou-se de Noé, né? Lembrou-se de Noé e de todos os animais, de todos o gado que estavam na arca. Deus esquece? Será que Deus tinha esquecido dele? Com certeza não. Com certeza não, gente. Deus, ele não esquece de nós. Até na tradução, lá no hebraico, no original, né? É um pouquinho diferente. Dá para entender um pouquinho diferente. Ele diz o seguinte: Deus nunca esquece. Começa por aí, certo? Deus nunca esquece de nós. Muitas vezes a gente ouve, Deus esqueceu. E aqui eu vejo, até antes de fazer o comentário do que é o original aqui, né? No hebraico, Andresa, eu trago um pouquinho para a realidade nossa. Quantas vezes nós pensamos que Deus esqueceu de nós, né? Tá passando, gente, eu não sei Basta aqui vir uma dificuldade e a gente acha que Deus esqueceu. E o interessante aqui nessa passagem que já havia passado um monte de tempo, né? Um monte de tempo. Eu já vi muitos comentários que as pessoas falando assim... 150 dias, o último verso do capítulo 7. Exatamente. Quer dizer, 150 dias eles estavam dentro da arca, né? Eu vejo muita gente falar assim, mas por que Deus não fez assim e fez assim que já estava tudo ok, né? Mas olha só, quantas vezes nós ficamos por muito tempo que nós não ouvimos a voz do Senhor? Você já parou para pensar sobre isso? Esse cara ficou 150 dias, certo? Dentro de uma arca, com todos aqueles animais, com água lá fora e, imagina o que deve ter passado esse pessoal lá dentro. Mas eu sei que nesse caso aqui, Noé, eu acredito que ele tinha a confiança total no Senhor, não seria problema. Mas talvez os filhos lá, pai, mas vem cá, não resolve essa situação? Né? Eu imagino assim, todos aqueles animais ali, o cheiro não devia ser algo muito agradável dentro daquele lugar. Nós agora, né, com essa pandemia, o período lá no início que ficamos de quarentena, quantas pessoas viram quanto foi difícil ficar dentro de casa com toda a família? Pensa esse homem trancado ali dentro, essa família trancada ali, nora, sogra, cunhado, Deus. Então eu vejo que realmente nós, né, nós temos que prestar muita atenção nesse primeiro versículo, porque Deus lembrou realmente de Noé. Na verdade, a tradução original lá no hebraico, ele diz assim, Deus começou, o significado realmente é assim, Deus começou a agir em seu favor. É mais um caso da antropopatia, que é uma forma de nós atribuirmos a Deus um sentimento, uma ação humana, para que nós possamos entender. Então, esse lembrar-se de Deus aqui, ele está dizendo, então agora Deus vai cumprir o que ele prometeu lá no capítulo 6, o verso 18. Quando Deus cumpriu, logicamente que Deus já tinha reservado esses 150 e tantos dias. Desde a eternidade. Já estava tudo certinho para aquilo acontecer. Mas nós, né, como Deus também não tinha falado para ele o tempo, né, nós ficamos assim. Como Deus não fala para nós o tempo das nossas situações, né? Eu vejo dessa forma, da mesma forma. Então, como que é interessante. Mas olha só como o texto, Andressa, agora você vai ler até o 6 aí, dá para nós vermos que como Deus é detalhista, né? Ele vai contando por que aconteceu, agora encerrou a chuva, encerrou isso e tal, ele vai falando e narrando tudo que vai acontecer para frente. E uma coisa que eu acho muito interessante aqui nesse verso 1 é que Deus faz soprar um vento sobre a terra. Para que as águas começassem a baixar,
Deus traz um vento, Deus usa das coisas que Ele já criou. Uma coisa que eu acho muito importante, assim, muitas vezes nós temos aquela concepção do sobrenatural, do milagre. E Deus age na maior parte do tempo nas nossas vidas no nosso natural. Deus nos ensina com as coisas naturais da nossa vida, com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia. Deus nos faz crescimento, Deus nos usa mostra pessoas, coisas. usa situações do dia a dia nosso, da É nossa o natural. vida. O milagre é o extra, a exceção. A exceção, Né? exatamente. Deus faz, age, e é maravilhoso os milagres de Deus, viver no sobrenatural de Deus. É fantástico isso. Mas a gente tem que entender também que Deus trabalha em nós no dia a dia. Ele nos ensina com uma conversa, Ele nos molda, Sim. né? O oleiro vai nos moldando, vai nos trabalhando no dia a dia, nas coisas naturais, né? O sol, a chuva, a noite, o dia, Ele vai nos ensinando as coisas. Foi isso que Ele criou. Então Deus usa mais o natural nosso do que os seus milagres, do que o seu sobrenatural. E aqui a gente vê isso. Porque Deus podia ter feito assim. E ter secado tudo. Da mesma forma como que Ele podia ter feito assim e ter destruído tudo. E mais interessante, como existia só uma janela, né, na arca, é exatamente o que você falou, né? Eles nenhum vê. Deus chegava e disse, ó, seca isso aqui, tudo. Sim, acabou. Tinha resolvido o problema. Exatamente, né? Muito Mas olha como ele usa das coisas naturais da sua criação, daquilo que Ele criou. Então vamos continuar aqui, verso 2. Fecharam-se as fontes do abismo, também as comportas dos céus, e as chuvas do céu se deteve. As águas iam se escoando continuamente da face da terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham baixado. Então aqui agora a gente volta, como a gente tinha falado lá no verso 7, quando começa o dilúvio, que as águas de baixo e as águas de cima, e a gente vê que aquela separação lá da criação, das águas, era como Deus desfazendo aquilo, agora volta a haver essa separação das águas submersas, daquilo que é seco, as águas de cima, as chuvas param. Então aqui nós vamos ver que provavelmente, como a gente falou, né, de que aquelas águas submersas vindo causaram muitas mudanças, né? Então, e o retorno dessas águas para os seus lugares submersos também devem ter causado muita mudança, né? Geograficamente, né? No nosso planeta, na crosta da Terra, né? Na superfície terrestre. Tudo mudou, né? Mudou. Eu creio que o mundo aqui era muito diferente, se tornou muito diferente do que era antes do dilúvio, né? Vou ler o 4 e 5 para nós. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia desse mês apareceram os picos das montanhas. Quer falar alguma coisa sobre isso, amor? O que eu acho interessante, né, que passou os 150 dias, aí ele está falando já do 7º mês, certo? Quer dizer, já estava 210 dias mais ou menos, aproximadamente aí, né? E aquilo que eu gosto de falar é do tempo, Andressa. Esse primeiro versículo até o 6º versículo, ele fala sempre, ele se direciona ao tempo de espera, ao que ia acontecendo, e esse povo ali dentro da arca, sabe? Então, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Não é o nosso. Não é o nosso tempo. A gente tem que entender isso, gente. Eu estou falando isso para vocês com a maior propriedade do mundo, entendeu? Com a maior propriedade do mundo. Realmente, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós queremos que as coisas aconteçam, que nem um milagre. A gente quer que, na hora aconteçam as coisas. Mas essa passagem especificamente da arca, eles aqui dentro dessa arca, eu vejo como esse povo teve paciência. Esperaram paciência, Deus, né? esperando. Mas é muito interessante, vamos concluir depois mais para o finalzinho ali, para vocês entenderem como que até eu vejo, Andressa, isso, que o que nós temos que fazer e que forma que nós temos que fazer para que esse tempo passe, para que concluam as coisas de Deus na nossa vida. Sim. Entende?
Então eu acho que é muito interessante na sequência, porque ali vem datado no 10º mês, no primeiro dia do mês, papai vem falando certinho tudo que está acontecendo, né? Parou lá no Monte Ararat, seguramente essa arca deve ter encalhado ali, né? Mas eles não desceram da arca. Como que é interessante. Eu já teria aberto ali naquele momento e eu queria pular de lá. Vou continuar né? lendo para você continuar o seu comentário, que daí fica mais fácil. Então, verso 6. 40 dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava até que se secaram as águas sobre a terra. Por que um corvo? Interessante esse negócio do corvo. Interessante. Existem muitos estudos. O corvo, na realidade, depois nós vamos ver lá para frente, eu acho que em Levíticos, nós vamos ver que o corvo era uma dos grupos de animais impuros. Seguramente devia ter o corvo e a mulher do corvo. Eu não sei como chama, né? Deveria ter ele. Por que Noé largou ele, né? Eu vou arriscar jogar esse corvo, né? Mas a gente vê que tem várias características do corvo, Andressa, que são interessantes. O corvo, por exemplo, ele voa mais longe, ele plana mais, ele tem um senso de observação melhor, né? O corvo, por exemplo, ele não fica voando baixinho, ele voa mais alto, né? Como ele é um corvo, ele também, nesse caso, gente, existe uma diferença. Para mim, era tudo igual. Corvo e urubu que nós conhecemos Sim. aqui hoje. Mas não é. O urubu se alimenta somente de carniça. O corvo, ele se alimenta também de resto de corpos e se alimenta de plantas, de ervas, de todo tipo de vegetais, de frutas e tal, né? Então, além disso, ele também se alimenta de plantas e tudo mais. Então, é muito interessante. Muitas pessoas falam que o corvo, nesse caso aqui, é porque ele poderia repousar num cadáver, por exemplo, para dar uma descansada ali, come alguma coisa, levantava voo. Até que algumas traduções falam que ele ia e voltava, como se ele estivesse girando aí. Tipo assim, ele ia lá, dava uma volta, descansava aqui em cima da arca, depois dava mais uma volta e assim por diante, né? Então, na verdade, mais pelo fato talvez aí de ele entender, a gente fala dos corpos, dos animais, né? De tudo isso já fazia muito tempo, né, gente? A maioria dos animais. Eu até fiz um estudo para ver quanto tempo um animal poderia ficar em decomposição. Mas tem estudos aí que mostram, dependendo do tipo, pode ficar 2 anos um corpo putrificando, por exemplo, né? Depende de que tipo de alimentação, de que tipo de vida levava esse animal, se é um animal, se é uma pessoa, alguma coisa assim. Então, seguramente poderia ter resto de corpos nessa época aí. Então, talvez o corvo... Isso me fala muito do cuidado de Deus, amor. Porque você vê assim, às vezes você pode ler esse texto e falar, poxa vida, já parou as chuvas, as águas baixaram, né? A gente vai ver que o corvo ele dá a volta, depois ele não volta mais. Por que não deixar eles saírem? Por que Deus não manda eles saírem? Por que eles não saem? Mas imagina como estava essa terra. Olha só. Cuidado de Deus no detalhe, esse né? é um detalhe muito interessante, Inês, que eu venho estudando sobre o tema e eu vi assim. Por exemplo, depois que essa água baixou, gente, precisou brotar, né? Precisou brotar. Tanto é que logo na frente nós vamos ver que quando ele larga a pombinha traz um galho de oliveira. Então, até quero fazer um comentário. Gostaria que você lesse. 7. E soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava até que se secaram as águas sobre a terra. 8. Depois Noé soltou uma pomba para ver se as águas já tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba, não achando lugar para pousar os pés, voltou para junto de Noé na arca, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé, estendendo a mão, pegou a pomba e recolheu consigo na arca e a trouxe de novo para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Assim, Noé entendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba. Ela, porém, já não voltou para ele. Aqui é onde que eu quero mostrar, Andressa, como eu vejo assim, a persistência, a hora certa de saber,
das coisas, a hora certa Estratégia de de Noé fazer. para ir Se fosse verificando, né? se fosse eu e o Edson, por exemplo, Andresa, nós íamos jogar pomba uma atrás da outra, uma de manhã, uma de tarde, uma de noite, né? E olha como é interessante, 7 dias depois que ele soltou o corvo, 7 dias depois, ele soltou a pomba. A pomba voltou. Aí ele soltou de novo a pomba 7 dias depois. Olha como que é interessante. Então, eu vejo assim, muitas vezes nós, nos nossos negócios, na nossa vida, no modo geral, a gente quer o quê? Rápido, né? Rápido. Eu quero uma resposta de Deus rápida. E aqui eu noto isso, sabe? Gente, Deus precisava preparar o alimento para esses animais que iam sair da arca. Claro que para Deus poderia fazer assim, mas não. Ele quis fazer da forma natural. Vamos deixar baixar, né, essa água. Vai crescer as plantas para os animais herbívoros lá comerem, né? Olha só, vai nascer as folhas, tanto é que a pombinha, no retorno dela, ela trouxe um broto. Olha como é interessante. Claro que a oliveira precisa de muitos anos para começar a produzir, mas como ela foi mergulhada embaixo da água e depois secou, ela começou, veio o sol, ela começou a brotar. E a pombinha trouxe, isso foi um grande sinal, a pombinha trouxe o broto. A maioria das traduções fala que ela trouxe a folha, mas existem várias traduções que falam que ela trouxe o broto da oliveira. Ou seja, a oliveira estava brotando. Lembrando que Noé era agricultor. Ele sabia, ele conhecia sobre isso. E ele sabia também que a oliveira, ela dá em lugares baixos, em altitudes menores. Não é, exatamente. Mas uma coisa interessante, Andresa, que eu coloco nos nossos dias de hoje é o sinal de Deus. Sinal. Deus permitiu que essa pombinha chegasse lá, visse isso e ela trouxe o sinal. Deus manda sinais para nós. E muitas vezes nós não entendemos esses sinais, né? E aí a pombinha trouxe o sinal. Olha, tá aqui, o negócio é assim, né? Tá chegando a hora de você sair. E pode notar que ele não saiu da arca. Continuou lá ainda mais um tempo. Vamos dando uma sequência, Andressa. Verso 13. Aconteceu que no primeiro dia do primeiro ano de 601, as águas que estavam sobre a terra secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou. Um detalhezinho, só não te interrompendo, você não leu o 12, mas leu o 12 para você ver. Esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba. Ela, porém, já não voltou mais para ele. Isso é muito interessante, né? Isso foi uma excelente notícia. Uma excelente notícia para ele, que ela achou um lugar onde poder repousar e sobreviver, seguramente, né? Vamos lá. Aconteceu que no primeiro dia do ano 601, as águas que estavam sobre a terra secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E os 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então Deus diz a Noé. Espera um pouquinho. Olha aí, gente. Olha como é interessante. Ele viu que estava seca. Sim. Mas não saiu. Ele não saiu. O terreno estava ali para ele. Estava pronto e tudo mais. Gente, olha o exemplo que essa palavra deu para mim. E eu quero levar para todos vocês. Sabe? Olha tudo que aconteceu. Entrou na arca, confiou em Deus. Deus fechou a porta da arca e foi. Certo? 150 dias depois, a arca encalha num monte. Ele não sai de lá. Começa a baixar, né? E aquele povo ali dentro, aquelas coisas acontecendo, Andresa. E foi. E solta o corvo vai e volta. E seguramente ele solta a bomba logo em seguida, porque o corvo devia estar por ali. Ainda não tinha saído, né? Mais uma semana, mais 7 dias, mais 7 dias de novo. E aquela, sabe? Aí ele recebeu um sinal de Deus, e ele não tomou uma atitude ainda. Ele recebeu um sinal. Quando que ele tomou atitude? Está aí no versículo 15. Deus diz, então, né? Deus disse a Noé. Por isso, aquela questão que a gente está falando desde lá, de quando Deus chama ele,
de justo, né? O tsadik do hebraico ele era justo porque ele fazia conforme a vontade de Deus. A vontade dele, gente, eu tenho certeza que era sair correndo daquele lugar. Sim. Já estava tudo seco, já estava tudo pronto, mas ele estava esperando a ordem de Deus. A ordem de Deus. A ordem de Deus. E Quando às vezes agora, a gente olha uma situação e fala, não, isso aqui é pra mim. Deus abriu essa porta. E aí você se atraca com tudo. Só com o sinal, sem ter a confirmação de Deus. A maioria das vezes nós todos fazemos isso. E às vezes isso é tão difícil, porque eu imagino que nesse momento os filhos podem ter questionado, a esposa pode ter questionado, as noras, né? Oh, não, mas já tá bom, já podemos sair, você já tirou a cobertura, tá vendo que tá seco, a gente pode sair. A mesma coisa acontece com Josué lá, de frente pro rio, e todo mundo querendo que ele atravesse, vamos entrar em Canaã, e ele disse, não vou até que Deus me mande ir. E como é difícil, Larry, quando você tá ali, você tem, Deus tá aí, vem um e fala uma coisa, vem outro e fala uma coisa, vem outro e fala, e você fica, meu Deus. E aí você vê sinais, mas não vê a voz de Deus, não vê Deus confirmando, Deus falando para você. Mas olha, o mais interessante ainda depois do que esse homem ouviu a voz de Deus. No versículo 16, 17, 18, a Andresa vai ler para nós, mas eu quero que vocês interpretem como a visão do que vai acontecer aqui. Gente, olha só, Deus dá direção para esse homem, tá? Deus dá direção. Deus fala para ele, vai, sai da arca, e aí ele mostrou direitinho como que tinha que fazer para sair da arca. Olha que interessante assim como isso, ele disse, Andresa. como tinha que entrar. E isso que eu digo a nós, trazendo para nós isso, gente. Deus, ele não só fala com você, mas ele diz como você tem que agir. Olha só que interessante, lê para nós, Andressa. 16. Saia da arca, você e sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Faça sair também todos os animais que estão com você, tanto as aves como o gado, todo o animal que rasteja sobre a terra, para que povoem a terra e sejam fecundos e nela se multipliquem. Olha Deus aqui, lá, trazendo de novo, renovando o que ele fez lá na criação, né? Então Noé, a sua família, os animais, eles eram remanescentes. Sabe como que eu vejo aqui? Primeiro Deus dando a ordem, né? Sai da arca. A gente sai correndo, sai todo mundo, sabe? Tu, ó, faz assim, faz tal coisa, você vai lá, você faz, pá. Não, Deus direitinho, ó, sai você, sai juntamente com a tua mulher, os teus filhos, a mulher dos teus filhos, né? Deus colocou certinho, ponto a ponto, como tinha que fazer. E aí repetiu aquilo que Deus falou lá no Jardim do Éden. Que maravilha, É isso aí. Que maravilha. Olha como Deus faz. Vou ler o 18. Saiu, pois, Noé com os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. E também saíram da arca todos os animais que rastejam, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Aqui eu acho interessante nós pontuarmos também, Larry, sobre essa obediência, esse esperar de Noé. Eu queria ler o texto de Lucas 14, do 16 ao 24, eu acho importante nós lermos. Diz assim, ó: Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso vê-lo, peço que me desculpe. O outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las, peço que me desculpe. E o outro disse: casei-me, por isso eu não posso ir. Então a gente vê aqui que quantas vezes os afazeres nossos cotidianos, eles nos impedem de olhar para as coisas eternas, de olhar para aquilo que Deus quer, né? Quantas vezes, nossa, olha, mas Deus quer que eu vá para mim, mas eu tenho que cuidar aqui agora, eu preciso trabalhar, não que você não tenha que fazer isso, mas a sua prioridade, né? Pô, se nós olharmos com os olhos humanos, a prioridade daquelas pessoas ali era sair daquele lugar, era sair de dentro daquilo, era pôr o pé em terra, era, né? Mas
Noé fez com que a prioridade fosse esperar a vontade de Deus. E o que ele fez? Olha só como é interessante. Agora você vai ler na sequência. Exatamente o que esse homem fez é aquilo que nós devemos fazer. O que ele fez? A primeira coisa que ele fez depois que ele saiu da arca. Eu gostaria que você lesse isso. Deixa eu só achar um texto aqui que eu acho bem importante para a gente ler também. Mateus 24, 37, 39 diz assim, daí vai dar bem encaixe aí no que você quer falar. E não, vou ler o 38. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou. Todos assim será também na vinda do Filho do Homem. Nós sabemos que esse texto faz um paralelo com a volta de Jesus. E tão interessante aqui nós dizemos, né? Não podemos esquecer de dizer que todas as pessoas pré-diluvianas aqui que viveram, que estavam vivas ali nesse período, morreram. Todas elas foram para o inferno. Por quê? Porque elas estavam ocupadas com o seu cotidiano, estavam ocupadas em fazer a sua vontade, estavam com seus olhos voltados para o seu umbigo, com aquilo que para eles era importante, não para aquilo que Deus queria. Nós não estamos falando aqui simplesmente da geração cainita, da geração que vinha da serpente, da semente da serpente. Nós estamos falando também dos descendentes de Sete, dos descendentes da esperança. Eles também estavam dessa maneira. Por isso Deus destrói tudo. Tudo foi mais importante do que estar. E é muito importante nós dizer, acabou. Não, eles foram para o inferno. E agora, o que nós estamos fazendo? É verdade, é bem isso. Aonde estão as nossas prioridades? Aonde estão, os nossos olhos estão voltados para o que é importante para nós? É isso aí. Noé nos dá uma lição assim gigante sobre isso. Então, né? e logo em seguida, o que ele faz é que é uma coisa muito especial nesse ponto. Sim. Que eu vejo assim. Que mostra a diferença dele. Mostra a grande diferença dele. Vou ler, então. Né? Gostaria que você lesse. Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano, desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Gente, a primeira coisa, Andressa, que esse homem fez quando ele saiu, botou todo mundo para fora da arca, todo mundo começou a se organizar, ele criou um altar e foi agradecer e adorar ao Senhor por tudo que tinha acontecido. Que maravilha! Eu fico pensando, como que é nós, né? Como que nós somos? Nós adoramos o Senhor mediante as respostas que Ele nos dá, mediante os caminhos que Ele faz. Ou às vezes a gente se acha merecedor daquilo, né? Noé, não, acho que não teve no coração dele esse sentimento, eu mereci ser salvo. De toda essa geração, de todas essas pessoas, não, ele foi agradecer a Deus porque Deus o tinha salvo. Né? E olha o que aconteceu nesse último versículo, André, essa coisa interessante. Enquanto a terra durar, esse é um detalhe muito importante. Olha só, enquanto a terra durar, significa aí que a terra tem um tempo. Sim. Né? Ela tem um tempo determinado. Não deixará de haver sementeira, e nem ceifa, nem frio, nem calor, nem verão, nem inverno, nem dia, nem noite. Sabe o que significa isso, Andressa? Que Deus nos dá toda a condição. Deus, ele nos dá toda a condição. Ele falou que enquanto durar a terra, ele não vai nos deixar na mão. Vai ter frio, vai ter colheita, vai ter planta, vai ter frio, vai ter calor, vai ter tudo. Dia, noite. Ele não nos abandona. Vai manter a ordem. Ele vai manter da sua criação. Ele nos dá as condições para que nós possamos sobreviver. Não vai faltar trabalho, não vai faltar alimento, não vai faltar comida, não vai faltar nada para nós, porque Deus é quem nos dá. Deus diz que vai continuar, e observa o verso 21, que ele diz assim,
que Deus recebe a oferta, aspira, né? Mais uma vez nós trazendo aqui uma condição humana para expressar o que Deus estava fazendo, aspira aquilo é agradável, Deus aceita aquela oferta de Noé e ele fala consigo mesmo. Ele não está dizendo para Noé que ele não vai mais fazer aquilo. Noé está ali o adorando e Deus pensa com ele, a Trindade conversa nesse momento, né? E diz assim, nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas. Essa frase aqui, ela não anula a maldição lá do início, quando Deus diz para Adão que a terra será maldita por sua causa. Que Deus está dizendo aqui que nunca mais vai fazer isso que ele acabou de fazer, que ele tinha feito. Apesar, esse porquê aqui, ainda que a natureza, o ser humano vai continuar sendo mal, ou seja, o dilúvio, a destruição de tudo, não resolveu o problema, não era para resolver o problema, né? Porque o ser humano continuaria mal, e aqui diz que o desígnio íntimo do ser humano, desde a sua mocidade, é mal, mas Deus está dizendo que ele não, porque se fosse assim, a cada 10 gerações Deus teria que trazer o dilúvio. Né? E Deus está dizendo aqui que ele não iria fazer mais isso. Mas isso também, da mesma forma lá que a maldição não anula o que Deus disse lá sobre a terra continua sendo maldita por causa do pecado de Adão. Deus não está dizendo o que vai agora, o homem pode ficar então, é mal, vai ficar. Não, vai haver um dia, até que Jesus volte, até que o juízo final venha, Deus não vai mais destruir. Deus está tolerando a maldade humana, mas vai ter um fim. Vai ter uma outra vez que, metaforicamente dizendo, a porta da arca vai se fechar de novo. É verdade. Né? Então eu quero dizer uma coisa para vocês, Deus nos dá a condição, Deus nos ensina, Deus nos mostra com a sua palavra tudo aquilo que Ele quer que nós entendamos e conheçamos. Exatamente. Então, fico feliz de estar encerrando aqui o capítulo 8. Com Noé fora da arca. Noé já fora da arca, e se preparem porque vem coisas maravilhosas ao nosso, para que nós possamos entender e conhecer cada dia mais. Amém? Na semana que vem vamos continuar o capítulo 9. Que Deus abençoe, vamos lá, gente, vem para a sala. Deus te abençoe, vem para a sala.